Fala campeão, tudo bem com você? Bom, imagino que você está aqui nesse vídeo para conhecer um pouco mais sobre o quê? Sobre a história do surf, isso mesmo. Então, antes de iniciar esse vídeo, eu quero que você se imagine, há um tempo atrás, tá? Na onde as pranchas de surf ainda não tinha muitas tecnologias, né? Então era só pegar a madeirona, cortar no formato e se jogar no mar. Prazer pessoal, professor Eduardo, ou para os íntimos, professor Santana, e a escolha desse vídeo, já deixo bem claro, não foi por acaso. Esse vídeo surge a partir das minhas vivências que eu tive em um projeto de pesquisa na minha graduação, na onde investigávamos sobre a inserção do surf no ensino médio. Mas como assim, professor? Bom, esse projeto era chamado Nas Ondas da Cidade. E nesse projeto buscávamos ensinar os alunos do ensino médio sobre o surf, ainda mais quando a gente está muito longe do litoral, não é mesmo? Então imagine só a dificuldade que é desses alunos conhecerem essa prática. Então esse projeto vem para isso, para apresentar novas propostas para esses alunos. É importante lembrarmos que na BNCC está falando que a gente pode trabalhar com surf ou qualquer outra prática de aventura, seja ela urbana ou natural. Mas professor, onde é que eu encontro sobre o surf da BNCC? Bom, ela está pautada na unidade temática de práticas corporais de aventura, ok? Lá você vai encontrar todos os tipos de práticas de aventura que se pode trazer para a sua aula e dessa forma em geral. Tranquilo? As práticas corporais de aventura pela BNCC são divididas em duas: as áreas naturais e as áreas urbanas que pode ser praticado. Mas quais esportes podem ser praticados na área urbana, na área natural? Bom, iremos ter aqui então, nas áreas urbanas, podemos trabalhar com o skate, patins e coloquei aqui o slackline. Entretanto, pode haver outras possibilidades, ok? Então cabe a você, professor, ao observar o esporte, analisar se ele é praticado em área urbana ou área natural. Caso tiver alguma dúvida, pesquise no Google, leia algum livro, pois dessa forma fica mais claro para se localizar, tudo bem? É interessante falarmos um pouco sobre o slackline, que ele pode ser considerado uma prática híbrida, né? Que pode ser praticada tanto na área urbana quanto na área natural. Então o slackline você pode atravessar de uma ponte, de um lado da ponte ao outro, ou de uma cachoeira para o outro lado. Então o slackline é uma possibilidade gigantesca. Mas, professor, e agora? Quais são as áreas naturais? Temos o esqui, que pode ser realizado na neve. Temos o BMX, que é realizado em ambientes naturais, ou mountain bike também, que é a descida nas serras. E temos o que aqui agora? O surf, que a gente vai contar hoje um pouco da sua história, que é realizada onde? No mar, com ambientes, com seus animais em volta, né? Então você percebe que é um ambiente natural em volta dele, onde a natureza vai gerar esse desafio, vai gerar essa vertigem para esse praticante. Então, professor, nesse momento eu te indago a trabalhar com o surf nas suas aulas. Mas por que, professor Eduardo? Bom, primeiramente eu vou pedir o que para você? Calma, tá? Mas por que a calma? Porque grande parte dos professores lendo a literatura falam que não trabalham o surf, muitas das vezes, pelo receio e por ser uma prática de aventura. Quando a gente fala em prática de aventura, se remete ao perigo, ao sentir a vertigem, né? A sentir que a sua vida depende daquilo, se você errar pode ser fatal. Entretanto, é importante pensarmos o seguinte: quando a gente vai trabalhar essas práticas corporais de aventura na escola, a gente vai tentar minimizar o máximo possível os erros. Então, a gente vai minimizar o máximo possível de dar errado. E é importante também falarmos que a gente não vai estar trabalhando em ambientes 100% natural. Então, a gente não vai estar dependendo da natureza em si. A gente vai estar trabalhando na quadra, em uma piscina, num ambiente que estiver disponível para a sua realidade, ok? Então, sempre trabalhar em duplas, em trios, buscar meios de minimizar o máximo possível os erros. E trago para vocês uma frase de Vieira e Carvalho de 2019, que eles falam o seguinte, abre aspas: o tema aventura
ainda gera receio entre os professores de educação física ao introduzirem suas aulas, seja pela limitação do conhecimento técnico ou por falta de equipamentos adequados, seja elas quadra, prancha, piscina, parafina, entre outros, ok? E ainda assim pelo risco físico que ela nos emite, que é o que eu disse para vocês na parte anterior do vídeo. Porém, a gente não pode privar os nossos alunos dessa prática, de reconhecer essas vivências, que é super importante para eles. Então a gente muitas das vezes esquece de trazer práticas ou vivências novas para os nossos alunos, porque a gente está longe, pela falta de conhecimento e às vezes pela falta de coragem de trazer. Mas professor, como assim coragem? A coragem, eu digo, é a falta de eu vou conseguir realizar esse processo, eu vou conseguir realizar essa aula da forma que eu imagino. Então, essa é a coragem que eu digo, né? A coragem de botar a mão na massa, muitas das vezes. E é importante a gente não limitar nosso conhecimento aos nossos alunos. Então, os alunos têm que ter essa oportunidade de vivenciar, não limitar o conhecimento deles à prática de handebol, vôlei, basquete, e se ir além deles reconhecerem e vivenciarem essas práticas. Bom, já que a gente chegou nesse ponto agora, eu acho interessante começarmos a contextualizar um pouco mais o surf, já que você, professor, já perdeu o medo, já que você compreendeu o que está pautado na BNCC, então vamos seguir adiante. E eu pergunto para vocês, aonde surgiu o surf? Polinésia, Peru ou Havaí? Bom, já digo, deixo bem claro adiante, não sabemos ao certo, pois temos duas dúvidas da seguinte forma. Não sabemos se surge na Polinésia ou no Peru, mas temos registros descritos em cartas da primeira vez observado que o surf no Havaí. Então, o surf é a primeira vez descrito no Havaí. O surf na Polinésia tinha o cunho religioso, onde esses moradores locais, eles utilizavam do surf para uma comemoração de boa colheita, vamos dizer. Então o surf era utilizado para comemorar, como um festival. Então eles utilizavam uma espécie de, até vou ler aqui para você, alalaias. Mas professor, alalaias? Isso, a prancha deles era chamada alalaia. Mas o que são alalaia? Alalaias são pedaços de madeiras grandes que não vai ter quilhas. Quilhas são os negocinhos que tem debaixo da prancha, que é para dar a direção. Então imagina uma prancha totalmente lisa. O interessante também dessa parte é que o surf na Polinésia ele era para todos e não tinha distinção. Apenas as pessoas de classes maiores, como quem governava toda essa tribo, surfava com pranchas maiores e melhores e nas melhores ilhas e assim por diante. Então, o chefão surfava com as melhores pranchas, nos melhores locais e assim por diante. Quem estava lá embaixo surfava com pranchas menores e em locais não com boa onda, mas mesmo assim surfava. Então percebam que dentro da cultura polinésia, todo mundo surfava. Quer ver? Então, na cultura polinésia, o chefe surfava, o outro surfava e aqui surfava. Então você percebe que no centro nosso, todos amavam o surf. O surf era amado por todos, tá? Já no Peru, o surf era algo mais arcaico, feito de tabalitos de tora, que é uma espécie de ramos que eles vão cruzando assim e formam tipo uma embarcaçãozinha, onde tem um remo e esse povo iam surfando. Surfando não, os pescadores utilizavam esses tabalitos para o seu sustento, tanto do seu povo, por ali. Então eles utilizavam esses tabalitos para ir pescar e ao voltar utilizavam-se das ondas para chegar ao seu território, que é os povos incas. Então imaginem só, a onda aqui, a onda aqui, a onda aqui, a onda aqui. Então, os nossos povos incas, com as suas... Melhor. As embarcações deles eram feitas dessa forma aqui, ó, imaginem só. Então vinha a onda aqui embaixo, ó, e levava eles. Eles vão estar aqui em cima,
com o seu remo. Sempre com o seu remo. Por quê? O remo era que dava direção, fazia eles chegarem aos locais de pesca e ao voltar utilizavam-se das ondas, né, das marés, para chegar em seu território. Então você percebe que é um surf mais arcaico, na onde ele ia agachado aqui, ó, remando nessa posição. Mas professor, eu ouvi falar que os peruanos que levaram o surf à Polinésia... Não, professor, errei, quer dizer, os polinésios levaram o surf para o Peru? Então, há registros de que a cultura inca, a cultura peruana, vamos dizer em geral, do surf, está presente na Polinésia. Mas para outros autores, dizem que a cultura polinésia está presente no Peru, pois está presente em seus deuses, que têm as mesmas características, e suas construções físicas, como as pirâmides construídas em formatos de quadrados grandes, menores, menores e menores. Então essa parte do surf é que ele se inicia. Mas agora vamos falar algo importante, que é o surf no Havaí. Mas como assim surf no Havaí, né? Todo mundo já conhece no Havaí, é a casa do surf, né? Aloha ali, paz e amor. E dessa forma, ele vai ser observado quando o capitão James Cook vai com a sua tripulação e ele observa toda aquela população utilizando de pranchas, surfando. Em 1778 é quando James Cook chega com a sua tripulação na ilha do Havaí. Ele estava ali em busca de exploração do Oceano Pacífico Sul. Então ele estava a fim de conhecer esse oceano. Então quando ele para lá, nas ilhas havaianas, ele observa nas palavras dele, ele observa algumas atitudes, um passatempo exótico, né? Então ele observa um passatempo exótico desse povo, que era o surf, pegar as ondas. E dizem, no contexto descrito pelo seu capitão, que esses povos levam de rasta para cima. Então, um outro James, o James King, então gravem só o sobrenome porque os dois vai ser James. O Cooks é o capitão que leva a tripulação lá e o King é o que vai levar as anotações, né? O que eles observaram para o seu país. Então James King anota esse passatempo, anota o que ocorreu com o seu capitão e parte embora. Então o que eles observam é apenas esse tempo exótico. Então, antes, para James Cook, ao chegar no Havaí e observar toda aquela vastidão de pessoas que... observar os nativos, né, que estavam no local, ele vai em óbito, né, como dito antes, e seu marujo, o James King, ele anota em seu diário e fala que aquelas práticas eram exóticas, né, para os olhos deles, pois nunca observaram um ser humano surfando em ondas, então para eles nem era o surf, ainda era apenas uma prática exótica. E é interessante falarmos aqui também que havia distinções de pranchas já no Havaí. Entende-se que os polinésios levaram a prática do surf lá para o Havaí. Então, a partir disso, houve adaptações, houve melhorias, houve evolução. E então, eles desenvolveram algumas pranchas. Então, para as crianças, a prancha era chamada paipo, tipo aquelas pranchas de board surf, que é utilizado para surfar nas ondas rasas próximo da costa, ok? Depois vinham as alalaias, pranchas na onde nenhuma prancha aqui tinha quilhas, é importante dizer isso, tranquilo? As alalaias de 7 a 12 pés. Logo em sequência vinha as kiko, que tinham de 12 a 17 metros. E é interessante falarmos que para quem que era rei ou parte da realeza do Havaí, eles tinham as pranchas próprias, que eram as oloas. Não deve chamar oloas dessa forma que eu estou falando, pois estamos falando meio portuguesado, mas tem um nome correto, ok? Qual é a forma certa de se dizer? Elas tinham de 17 metros para frente, 17 pés
para frente. Então era uma prancha super grande. Então você percebe que nessa época já tínhamos distinções de pranchas com tamanhos variados e para públicos diferentes. Então, o James King leva essas informações lá para os britânicos, né? E essa ilha, as ilhas do Havaí, acabam por ser um ponto de parada da população europeia. Então eu vou sair lá da Europa, pam, 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 e vou parar aqui. E daqui eu vou pam, 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 para um outro rumo. Então isso servia como ponto de parada e partida para a população europeia. E o surf nessa época, por ser visto como uma prática exótica aos olhos europeus, ainda mais como é que eu posso dizer? Pelos missionários que estavam lá. Então, os missionários, ao observar aquelas práticas, então, eles observando aquelas práticas do surf, eles aboliram aquilo, falaram que aquilo aí devia ser proibido naquele país e foi. Então é nesse momento que o surf fica por um fio de não existir. Por ser visto com maus olhos desde essa época, atualmente é visto com bons olhos, mas mesmo assim tem aquelas pessoas que não gostam, não agregam nada para si, tem preconceito com essa prática. Mas nessa época fica por um fio. E essa prática vai voltar à tona. Então essa prática volta à tona com Duque. Mas professor, quem que é Duque? Calma que eu vou te contar. Bom, contando um pouco sobre o Duque Paoa Kahanaoku, ele é um havaiano que se destaca muito na natação. Duque, ele é recordista, ele é medalhista 5 vezes olímpico, contendo 3 medalhas de ouro e 2 de prata. Duque, além de ser nadador, surfista, ele era ator e se destaca muito nas suas provas que realiza como nadador. Duque, ao participar das primeiras Olimpíadas, ele quebra 2 recordes mundiais, tranquilo? Então você percebe que o Duque é um cara diferenciado, que ele é predestinado, vamos dizer, né? Ele é predestinado a chegar naquele momento e realizar, né? Ele que vai levar o surf ao seu ápice, de apresentar o surf para o mundo todo. Mas quando é que o Duque apresenta o surf para o mundo? Bom, em uma viagem que o nosso Duque vai ter para a Austrália, para a competição, ele aproveita um tempinho ali e faz um workshop, vamos dizer, do surf, né? Na onde ele vai mostrar para a população como escolher as melhores madeiras para a construção da sua prancha, como ele vai demonstrar algumas manobras. Vamos dizer que o Duque realiza essa manobra aqui e a prancha está aqui. O Duque manda uma manobra braba ali e ele vai também mostrar como esculpir a prancha com essa madeira. Então você percebe que o Duque vai se tornar o pai do surf na Austrália. Então depois do Havaí, o surf é bastante praticado lá na Austrália, quando ele apresenta para essa população australiana. Bom, com toda essa repercussão de Duque, passa um tempinho ali, o surf já está difamado pelo mundo todo. Entretanto, faltava alguma coisa acontecer, né, para o surf estourar de vez. Ele estava sendo praticado, mas só o estopim, faltava alguma coisa. E aí é que o Duque faz o quê? Ele, no Havaí, depois que parou de nadar, parou com a sua carreira de atleta profissional, ele começa a gravar vídeos, gravar filmes, quer dizer, e começa a dar início a segundo clube de surf, né? A segunda organização de surf do Havaí. Mas por que segunda? Porque 3 anos antes foi criado um outro clube, que era o Outer, até vou olhar aqui porque eu não sei escrever, tá em inglês. Outer Canoe Club. Então, já percebe que existia um outro clube, né, nessa época. E é interessante notarmos que tem um canoe, né? Então, além das práticas do surf,
esses dois clubes vão praticar outras atividades que envolvem o meio aquático, né, o meio líquido, como canoagem, nado, surf, tudo que envolva a água, né, como esporte. E o nome do clube do Duck vai se chamar Huinalu Club. Então, o Clube Huinalu Club, ele vem para quê? Para gerar competitividade, né? Para criar o clube de surf do Duque e para rivalizar também com o outro clube, que é o Tiger Club Canoe. Então, você percebe que ao termos dois clubes, né, dá para a gente tirar uma competição. Então, Então você percebe que ao realizar essa competição, o surf começa a ser mais disputado, deve ter campeonatos, tanto de surf, canoagem, começa a fomentar o movimento do surf, né? De falar, não, eu quero ir lá no Havaí para surfar na competição, contra os melhores, contra o clube no Lu, contra o primeiro clube. Então, o fomento do surf vem por esses dois, por o Duque iniciar, né? E o clube do Duque, por ele ser um exemplo, sempre teve os melhores atletas do surf. Por ele ser a referência para essas pessoas, todo mundo queria participar da sua equipe. Eu acho que até esse momento você compreendeu um pouco sobre o surf mundial, como é que ele surge, que surge lá com os peruanos, polinésios, passa pelo James Cook, que vai de arrasta para cima, que o seu companheiro, James King, leva essas cartas lá para a Europa, aí depois os europeus voltam para cá, voltam para o Havaí, e do Havaí proíbem a prática do surf, que é quase extinto. Aí surge surge o Duque, que o Duque é um nadador brabo ali, que ele leva ao outro patamar o surf, que cria o seu clube, que disputa com outro clube que tinha sendo criado, que gera uma competição, que gera um movimento de estopim do surf. Você entendeu até aqui essa parte, certo? Mas eu acho interessante vocês também entenderem agora que como é que é o surf no Brasil, né? Como é que é o surf visto no Brasil? Bom, o surf, até escrevi o nome aqui, o que eu quero que vocês compreendam, né? Esse movimento do surf, né? Que o surf, ele é mais do que um esporte, é uma prática de vida, né? É um legado que as pessoas carregam em si, tanto no surf quanto no skate. Esses atletas que vivem e que gostam do skate, do surf, eles carregam com si alguns lemas. Temos até os 10 mandamentos do surf, que algumas pessoas seguem, né? Que é um estilo de vida. Então é uma cultura para eles, né? Uma religião, o surf. Então eu quero deixar um vídeo para você assistir, que é o Surfari, na onde ele vai desmistificar, vai apresentar o surf do Iapoque ao Chuí. Então eles vão andar toda a costa brasileira para apresentar o surf. Então ele vai sair desse ponto e vai caminhando por aqui, até chegar a esse ponto, mostrando a realidade do surf, dos mais pobres, dos mais ricos, dos bons, dos ruins, das pessoas que ele encontra, que vive do surf, que gosta dessa prática, né? Que mostra que todos buscam a mesma coisa, que é surfar e cuidar da natureza. E você que já chegou nessa parte do vídeo, eu agradeço muito. Peço que você chegou nessa parte, comente aí alguma coisa, fala, o surf é um estilo de vida, para mim entender que você chegou nessa parte. E se puderem agregar alguma coisa embaixo, comentem. Se gostou de alguma coisa, se não gostou, o que pode ser melhorado. Agradeço do fundo do coração a participação de todos. E é isso. Valeu!